Você já parou para pensar no que realmente significa ser feliz? Não aquela felicidade momentânea, passageira, que surge após uma boa notícia ou uma conquista material, mas aquela felicidade profunda, duradoura, que nasce de dentro e se sustenta mesmo quando as circunstâncias externas não são ideais. Gandhi, um dos maiores líderes espirituais e morais da humanidade, nos deixou uma frase simples, mas profundamente transformadora. A felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Essa frase, por si só, já é um convite à introspecção, uma provocação que nos convida a olhar para dentro e a refletir sobre quem somos de verdade. E é sobre isso que vamos falar hoje. Tudo começa com o que você pensa. Os pensamentos são sementes. Cada ideia que você cultiva dentro de si tem o poder de germinar e dar frutos na sua vida. Se você cultiva pensamentos de medo, insegurança, raiva ou inveja, não espere colher paz e felicidade. Por outro lado, se você escolhe conscientemente alimentar pensamentos de amor, gratidão, coragem e propósito, você cria um terreno fértil para a verdadeira transformação. Gandhi sabia que o pensamento é a raiz de toda ação. Não existe ação que não tenha começado, primeiro, como uma intenção na mente. Pensar de forma alinhada com os seus valores mais profundos é o primeiro passo para alcançar a harmonia interior. Mas será que você está consciente do que realmente pensa ao longo do dia? Muitas vezes, vivemos no piloto automático. Nossos pensamentos são como um fluxo constante e incontrolável, que nos leva de um lado para o outro, sem direção. Somos bombardeados por informações, opiniões, julgamentos e comparações. E nesse turbilhão mental, acabamos por nos afastar de quem realmente somos. Pensar com consciência é o ato revolucionário de recuperar o controle da própria mente. É escolher quais pensamentos merecem a nossa atenção e quais devem ser descartados. Quando você começa a observar seus pensamentos com mais atenção, você percebe o quanto muitos deles não refletem o seu verdadeiro eu, mas sim medos herdados, crenças limitantes e padrões sociais impostos. E isso é algo que exige coragem para ser transformado. Pensar de forma coerente é uma escolha diária, requer vigilância e intenção. Você pode sim reprogramar sua mente, mas isso exige esforço constante. Reflita. Quantos dos seus pensamentos são realmente seus? Quantos foram colocados aí por traumas, por repetições, por vozes externas? A liberdade começa quando você decide filtrar esses ruídos mentais e ouvir a sua voz interior. O pensamento é o território onde começa a sua liberdade. É ali que você planta os alicerces da sua paz. E quando seus pensamentos são limpos, focados e alinhados com seus princípios mais elevados, a vida ganha clareza, direção e propósito. E quando os pensamentos estão alinhados, mas as palavras não acompanham essa verdade interna, surge uma desconexão que pode ser devastadora. A fala é a ponte entre o mundo interior e o exterior. É através das palavras que você manifesta suas intenções, estabelece suas relações e constrói sua presença no mundo. A palavra é tão poderosa quanto o pensamento que a originou. Ela pode ser bálsamo ou veneno, ponte ou muro, cura ou ferida. Quando você fala em descompasso com seus pensamentos mais profundos, você rompe esse elo sagrado entre a mente e o mundo. Isso gera ruído, angústia e uma sensação de que você está vivendo uma vida que não é sua. Pense, por exemplo, naquela vez em que você quis dizer não, mas acabou dizendo sim, apenas para evitar um conflito. Ou quando elogiou alguém sem realmente sentir aquilo, apenas para parecer educado. Nessas pequenas traições à nossa verdade, vamos criando uma distância entre quem somos e quem aparentamos ser. As palavras devem carregar a essência da sua verdade sem máscaras. Quantas vezes você já se calou quando queria gritar a verdade? Quantas vezes você sorriu e disse, tudo bem, quando na verdade estava em pedaços por dentro?
Isso não é harmonia, é submissão. É mascarar a dor ao invés de curá-la. Gandhi nos ensinou que a verdade deve ser dita com amor, mas precisa ser dita. Falar com autenticidade é uma das maiores provas de coragem que existem. Requer presença, conexão e, acima de tudo, respeito por si mesmo. Quando você se permite dizer o que sente, com compaixão e responsabilidade, você se liberta das amarras da dissimulação e da culpa. E essa liberdade é combustível para a felicidade, porque a palavra dita com verdade constrói pontes de confiança e fortalece a integridade. E quando a palavra encontra o silêncio consciente, ela ganha ainda mais poder. Falar com verdade também significa silenciar quando necessário. A sabedoria está em saber quando a palavra constrói e quando ela destrói. Nem sempre é preciso ter uma resposta, uma opinião, um argumento. Às vezes, o silêncio comunica mais do que 1000 palavras. Gandhi era um mestre do silêncio. Ele sabia que a quietude interna gera clareza e que o silêncio consciente é a voz da alma. Ao praticar o silêncio, você escuta mais profundamente seus pensamentos, filtra o que merece ser dito e fortalece a conexão com seu propósito. O silêncio é uma forma de fala quando ele nasce da consciência e da escuta atenta. E então vem o momento mais desafiador e transformador: agir. Quando a palavra se alinha com o pensamento, surge o impulso natural da ação. É aqui que a mágica acontece. A ação é o terceiro elemento da fórmula da felicidade segundo Gandhi. Pensar bem e falar bem são virtudes poderosas, mas se não forem traduzidas em atitudes concretas, permanecem como ideias no mundo da teoria. A verdadeira mudança acontece quando você se levanta e age, quando transforma valores em hábitos, intenções em movimento, sonhos em realidade. Cada pequena ação é um tijolo na construção da sua vida. E a qualidade dessa construção depende do quanto suas ações refletem sua essência. As ações são o eco mais fiel do que existe dentro de você. Agir com verdade é escolher com consciência. É não trair a si mesmo por conveniência, por medo ou por aprovação alheia. É assumir a responsabilidade pelos seus passos, mesmo quando o caminho parece incerto. É fazer o que precisa ser feito, mesmo que doa, mesmo que pareça insignificante. Gandhi enfrentou impérios com ações simples: jejum, silêncio, marcha. Ele mostrou ao mundo que pequenas atitudes, quando carregadas de verdade, podem causar impactos gigantescos. E você? Que impacto tem causado com suas ações? O que suas atitudes dizem sobre quem você é e no que você acredita? Mais ainda, agir com verdade é se manter firme mesmo diante da crítica, da rejeição e do julgamento. É manter-se de pé quando todos ao redor estão de joelhos diante da conveniência. A coragem moral de Gandhi não era apenas uma filosofia, era uma prática viva. E essa prática está ao alcance de todos nós. Cada vez que você diz não a algo que fere seus princípios, cada vez que você escolhe o caminho mais difícil por fidelidade à sua consciência, você honra essa mesma integridade que Gandhi pregava. Ser coerente entre pensar, dizer e fazer é como afinar os instrumentos de uma orquestra. Quando um está desafinado, todo o conjunto perde sua harmonia. Mas quando todos vibram em uníssono, a música da vida se torna bela, poderosa e transformadora. Essa harmonia é um estado de graça. Não é perfeição, mas integridade. Não é ausência de erro, mas presença de intenção. E é essa integridade que gera paz interior. Quando você vive assim, você não precisa mais se esconder, se justificar ou se dividir. Você se sente inteiro, e essa inteireza é libertadora. A harmonia não é um lugar onde se chega, é um caminho que se escolhe todos os dias. Viver em harmonia com o que se pensa, se diz e se faz não é um destino final. É uma prática diária. É um exercício constante de autoobservação, ajuste e escolha. Alguns dias serão mais fáceis,
outros mais desafiadores. Mas cada tentativa, cada esforço conta. E com o tempo, essa coerência se torna um estilo de vida. Você começa a atrair pessoas que vibram na mesma frequência, oportunidades que ressoam com seus valores e situações que fortalecem sua jornada. A vida passa a ter outro sabor quando você não precisa mais representar, apenas ser. E se você escorregar, tudo bem, somos humanos. A perfeição não é o objetivo. O que importa é a intenção sincera de voltar ao eixo, de se realinhar. Gandhi não nos ensinou a sermos impecáveis, mas a sermos fiéis ao nosso espírito. A buscar, incansavelmente, essa harmonia entre pensamento, fala e ação. A viver com propósito, com verdade e com amor. Não tenha medo de recomeçar quantas vezes for necessário. Cada novo recomeço é uma chance de se aproximar mais da sua essência. Você já percebeu como é libertador viver sem precisar interpretar um personagem? Quantas vezes você já se moldou para agradar, para caber, para ser aceito? A harmonia interior que Gandhi propõe é o oposto disso. É viver com leveza, porque você não carrega máscaras. É ter a coragem de ser você mesmo, mesmo quando isso assusta, mesmo quando isso contraria expectativas. E não se trata de arrogância, mas de autenticidade. Quem vive em harmonia não precisa provar nada a ninguém. A presença fala por si. A paz que se emana não vem do que se tem, mas do que se é. Gandhi ele não usava armaduras. Ele usava a verdade como escudo e a compaixão como espada. E essa é a grande lição. Não é preciso ser duro para ser forte. A verdadeira força é aquela que nasce do alinhamento entre mente, coração e mãos, entre pensar, sentir e fazer. E é por isso que a frase dele continua viva, atual, poderosa. Porque ela nos lembra que a felicidade não está em conquistar o mundo, mas em conquistar a si mesmo. Não está fora, está dentro. Está na coerência, na simplicidade, na conexão com o que realmente importa. E isso, ninguém pode tirar de você. Essa é a verdadeira revolução. Viver com integridade, ainda que o mundo tente te empurrar para longe de si. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se essa mensagem fez sentido para o seu momento, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal. Aqui, a gente acredita na sua capacidade de transformação e juntos podemos construir um mundo mais consciente, mais coerente e mais feliz. Até a próxima!